Olá e bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 323. A Austrália está passando por uma grande mudança em direção aos veículos elétricos, tanto os novos quanto os usados. E a construção da nova fábrica dedicada de robôs humanoides da Tesla já está bem avançada. E os caminhões elétricos estão conquistando muitos motoristas simplesmente porque são caminhões melhores. E a Starlink continua entregando o que ninguém mais conseguiu. E continuamos vendo mais vídeos de proprietários de Tesla felizes com a direção totalmente autônoma na Holanda. E uma nova patente da Tesla resolveu o problema de resfriamento líquido mais caro da indústria automobilística. E a Tesla está lançando sua nova grande atualização de software de primavera. E a BYD teve um grande incêndio em uma de suas fábricas. E disseram que o design dos chips IA, 5 deles, já foi finalizado. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos pôr a agulha no disco. A Austrália está passando por uma grande mudança em direção aos veículos elétricos, tanto os novos quanto os usados. O Tesla Model 3 e o Model S foram os dois veículos elétricos usados mais vendidos na Austrália em março de 2026. As vendas de veículos elétricos usados aumentaram 138% em relação a fevereiro, já que australianos preocupados com os custos estão abandonando a gasolina e o diesel em favor de alternativas mais baratas. 7,550. Em março, foram vendidos 7.557 veículos elétricos usados, uma das maiores mudanças já vistas nesse segmento. A oferta ficou mais restrita, caindo 38%, deixando o mercado com apenas 28 dias de estoque, bem abaixo da média normal de 60 a 90 dias. Como já disse em outros programas, um novo estudo mostra que é possível comprar um veículo elétrico usado com confiança, pois as baterias duram mais do que o esperado. Mas esta semana tivemos mais um exemplo disso, como o Franz escreveu aqui. 800 mil quilômetros, zero defeito. Passou nas inspeções novamente em um Tesla Model S. Você sabe, o brinquedo que supostamente iria morrer depois de alguns anos. Sem retífica de motor, sem trocas de óleo, sem drama de emissões, só dirigir. Enquanto isso, a internet continua repetindo. Baterias morrem rápido, carros elétricos não duram, não há comprovação no mundo real. Engraçado, meu carro não recebeu esse recado. Talvez o verdadeiro problema não seja a tecnologia. Talvez o problema seja que algumas opiniões já vêm pré-instaladas. Com certeza, porque se as pessoas soubessem o quanto é mais conveniente ter um veículo elétrico, nunca escolheriam outra coisa, especialmente quando você considera o verdadeiro custo de propriedade também. Sawyer também compartilhou apenas o custo por quilômetro rodado na Austrália. Ótimo gráfico comparando o custo por quilômetro na Austrália entre os 10 principais veículos a combustão e os 10 principais elétricos. A diferença é enorme. Principais veículos elétricos: Tesla, modelo 3, 1,7 dólares. BYD C-Lion, 1,8 dólares. Tesla, modelo 3, 1,5. Os principais veículos a combustão: Ford Ranger, 16 Toyota Hilux, 16 D-Max, 18 o Hyundai Tucson, o nono carro a combustão mais vendido, custa 8 vezes mais por quilômetro do que o Tesla modelo Ibansu. Eu converti todos os valores acima para dólares americanos. Apesar do gráfico ser de vendas de carros novos, o modelo 3 e o modelo Discourse foram os elétricos mais vendidos na Austrália em março de 2026, como acabei de compartilhar. Mas isso provavelmente acontece porque os australianos estão tentando abandonar a gasolina e o diesel em favor de alternativas mais baratas. Sim, os veículos elétricos a bateria se tornaram a alternativa mais barata. Por que alguém compra outra coisa hoje em dia está além do meu entendimento. E a Tesla se saiu muito bem na Austrália.
No primeiro trimestre, a Tesla vendeu 7.200 veículos elétricos no país, representando um aumento de 40% em relação às 5.100 unidades no primeiro trimestre de 2025. Isso coloca a Tesla como a segunda maior vendedora de veículos elétricos, a bateria, atrás da BYD, que vendeu quase 10.000 unidades, um aumento de 439% em relação ao ano anterior, ultrapassando a Tesla na liderança. Crescimento impressionante da BYD na Austrália. A Tesla representou aproximadamente 21% do mercado geral de veículos elétricos na Austrália, no primeiro trimestre de 2026. E depois que minha conta do Google foi hackeada, a segurança online nunca foi tão importante para mim quanto é agora. Claro que todos nós podemos ser enganados por golpistas, mas todos os seus dados pessoais também estão circulando pela internet. E esses dados estão sendo vendidos por corretores de dados. Então, depois que conheci a Incogni, patrocinadora deste vídeo, e comecei a usar o serviço deles, eu descobri que, mesmo que eu normalmente use uma VPN e outros serviços de privacidade para me manter seguro online, a Incogni já encontrou meus dados em 139 corretores de dados até agora. Isso é bem assustador. Mas graças à Incogni, eles removeram meus dados de todos esses 139 corretores ao longo do último ano e meio. Então, se você nem está tentando proteger sua privacidade online, como eu faço, imagine só quantos corretores de dados têm suas informações. Isso é algo que eu acho que todo mundo deveria fazer. Porque quando você vê manchetes como essa, dados de 3 bilhões de pessoas expostos em uma das maiores violações de dados da história. Bem, isso faz você se preocupar, né? Mas um estudo também mostrou que, dentre esses 3 bilhões cujos dados foram comprometidos, nenhum que usava Incogni teve suas informações expostas. Então isso é realmente algo que todos vocês que estão assistindo deveriam fazer. Clique no link abaixo, você não só vai apoiar este canal e recuperar sua privacidade, mas também vai ganhar um desconto de 60% com o código BESTINTESLA. É uma escolha óbvia para a sua privacidade online, não é? Então, se você está cansado de ser um livro aberto no mundo digital, clique nesse link, use o código BESTINTESLA e vamos proteger sua privacidade juntos. Confia em mim, você no futuro vai agradecer. E um grande obrigado à Incogni por patrocinar este vídeo. E a construção da fábrica dedicada de robôs humanoides da Tesla já está bem avançada. Joe Tagmeyer compartilhou algumas fotos e vídeos da construção que já está bem avançada para a fábrica dedicada de robôs Optimus da Tesla. Esta é a fábrica que terá capacidade para fabricar 10 milhões de robôs Optimus por ano, de acordo com Elon Musk. Para colocar isso em perspectiva, como Nick escreveu, isso equivale a cerca de 27 mil robôs por dia, uma escala insana. Sim, essa também é uma das coisas que a maioria das pessoas ignora quando estamos falando sobre a concorrência no setor de robôs humanoides. Porque não existe nenhuma outra empresa de robôs humanoides que esteja atualmente construindo fábricas ou sequer anunciando planos concretos de produção. Em escala de 10 milhões de unidades anuais, esse é o objetivo da Tesla com sua instalação dedicada ao Optimus na Giga Texas. E a Tesla tem a meta de aumentar a produção em 2027. A abordagem da Tesla continua sendo exclusivamente ambiciosa, tanto em termos de objetivo quanto de expansão física. Um complexo independente no estilo de uma Gigafactory, projetado explicitamente para uma fabricação extrema e em grande volume, aproveitando a experiência da Tesla em escala automotiva, integração vertical, automação e redução de custos. Alguém como Ficker tem uma meta de 12 mil unidades por ano, a Boston Dynamics espera alcançar 30 mil unidades por ano e até mesmo a chinesa Unitree tem como objetivo 75 mil unidades. Nenhuma empresa iniciou a construção ou sequer detalhou planos para algo que se aproxime de 1 milhão, muito menos 10 milhões. A Tesla está mirando uma produção inicial de 1 milhão de unidades por ano em sua linha piloto em Fremont.
Só a linha piloto já é maior do que basicamente o resto da indústria combinado. E a verdadeira fábrica dedicada de robôs humanoides da Tesla, que está sendo construída agora, é uma ordem de grandeza maior. E é por isso que eu acho que haverá muitos fornecedores de robôs humanoides, mas a Tesla vai ficar com a maior parte simplesmente porque é a única que está planejando para isso. Mas também porque construir uma produção de 10 milhões de unidades por ano exige uma experiência sem precedentes em gestão de cadeia de suprimentos, infraestrutura e manufatura complexa. E a Tesla é mestre em tudo isso, mas a Tesla também tem a confiabilidade em IA para tarefas não estruturadas, como já faz com seus milhões de robôs sobre rodas. E a Tesla tem o dinheiro para ir mais longe do que qualquer outra. A Tesla vai ter a economia de escala que ninguém mais parece conseguir igualar. A Tesla está em um patamar próprio agora quando se trata dessa escala extrema, construção de fábricas e ambição. O restante do setor está crescendo agressivamente, com os chineses liderando a produção atual e a capacidade de médio prazo para construir na faixa de Z 1.000 a 75.000, mas nada se compara ao marco físico e à meta de 10 milhões na Giga Texas. A corrida dos robôs humanoides está se intensificando rapidamente, mas até agora não há nenhum concorrente direto na magnitude que a Tesla está buscando. E Wang Hao, gerente-geral da Tesla China, também afirmou que a Gigafactory Shanghai terá um papel fundamental para enfrentar o desafio de produzir em massa o Optimus. Sim, os 10 milhões de unidades. Isso é só a Giga Texas, mas a Tesla tem mais 3 fábricas, e ainda virão outras. E o Tesla Semi-Truck está conquistando muitos motoristas simplesmente porque é um caminhão melhor. Ponto final. Alguns motoristas americanos estão eufóricos com o caminhão Tesla Semi, como a Fox News poderia noticiar. Vou te mostrar o que tem dentro. Custa metade do preço para carregar esse caminhão do que abastecer seu caminhão a diesel com combustível suficiente para percorrer cerca de 800 quilômetros, que é o que esse aqui faz. Agora, muitos motoristas me dizem que adoram isso aqui. De cara você nota as janelas enormes e o banco centralizado. Geralmente, ele fica de lado e eles não alcançam os botões necessários. Agora, várias outras coisas. 10 câmeras externas, essas telas enormes. Eles não estão inalando fumaça de caminhão a diesel. O banco não treme mais. Esses fatores são importantes para um bom escritório ou local de trabalho onde passam muito tempo. John, há muitos benefícios e os motoristas me dizem que adoram. Volto com você. Sim, a Tesla passou anos não apenas fazendo um caminhão elétrico funcionar, mas também repensando como um caminhão deveria ser. Então, a Tesla criou um caminhão que é melhor em todos os aspectos comparado aos velhos dinossauros, e é por isso que os caminhoneiros adoram. Mas a Tesla está, é claro, levando isso para o próximo nível com a autonomia, como o Nick também compartilhou neste vídeo, mostrando os caminhões Tesla Semi e suas muitas câmeras. E como ele escreveu, o Tesla Semi IA 4 tem câmeras. A versão de produção possui 10 câmeras em seu exterior. Esses caminhões são projetados para serem autônomos. Sim, exatamente. Um caminhão semi já pode superar um a diesel, sem precisar ser totalmente autônomo, nem precisam ser da Tesla, como o Chris comentou. Caminhões elétricos conseguem transportar cargas pesadas, até que um deles faça 480 quilômetros de ida e volta totalmente carregado em Nova Gales do Sul e faz o diesel parecer ultrapassado. 36 toneladas trajeto real, sem atalhos, 600 kWh usados, custo de energia de $50, diesel $300, pré-guerra $600 hoje. Isso não é apenas incremental, isso é uma mudança massiva de sistema. 1.400 cavalos de potência contra 500 a 700 cavalos de potência do diesel. Ele ultrapassou caminhões subindo o Monte White, manteve a velocidade o tempo todo e foi 40 minutos mais rápido. E como você sabe, tempo é dinheiro. Menos freio, mais fluidez, mais rápido, mais forte, energia 80% a 90% mais barata, menor custo total ao longo do tempo, alto capex, baixo opex, vence. Isso já está acontecendo nas estradas australianas. A economia se inverteu.
agora é só questão de curva de adoção. Sim, e um caminhão Tesla Semi é até cerca de 100 a 150 mil dólares mais barato do que a maioria dos caminhões elétricos no mercado. E será autônomo no futuro, e também será capaz de fazer direção totalmente autônoma, supervisionada, no curto prazo, é claro. Então, a demanda por esse caminhão será basicamente infinita pelos próximos anos. A lógica econômica é simplesmente inegável. E a Starlink continua entregando o que ninguém mais jamais conseguiu. O executivo de conectividade da Imereti detalhou a troca da companhia aérea para a Starlink em entrevista recente. Os sistemas antigos não estavam funcionando. Não importava quanto dinheiro investíssemos neles, Paciona ainda reclamava. Era tecnicamente impossível atender todo mundo que queria se conectar. Então a Starlink apareceu dizendo: nós garantimos que vai funcionar. Com uma visão técnica muito pragmática, insistindo em XWAMPs para garantir 100% de conectividade e instalar mais de uma antena para lidar com a demanda e garantir redundância. Foi como, pela primeira vez, conversar com pessoas que realmente entendiam como a internet funciona em ambientes altamente densos dentro de uma aeronave. Parecia que a nossa indústria de conectividade tradicional realmente não entendia as tecnologias essenciais necessárias para proporcionar satisfação aos clientes com a conectividade. Mas a Starlink absolutamente entendia isso. Agora, além disso, a grande mudança fundamental em relação à primeira geração da Starlink foi a evolução para a conectividade a laser entre satélites. Então, se você estiver no meio do oceano, onde não há como encaminhar o tráfego para uma estação terrestre, a Starlink pode simplesmente passar o tráfego de um satélite para o outro até que haja um sobre a estação terrestre. Isso funcionou muito melhor do que qualquer um poderia imaginar. A Emirates já começou a instalar a Starlink em toda a sua frota de 232 aeronaves, com a conclusão total prevista para meados de 2027. Os clientes a bordo com a Starlink já estão vendo uma melhoria de 10 a 20 vezes na velocidade da internet. Sim, a Starlink está rapidamente reconstruindo toda a internet, criando uma nova espinha dorsal para a conectividade global e muito além disso. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora das notícias rápidas da Tesla. Vimos mais vídeos de clientes na Holanda usando o sistema de direção autônoma supervisionada da Tesla. A Tesla compartilhou um vídeo mostrando o sistema cedendo passagem para a polícia com luzes e sirenes ligadas. E como escreveu Tesla Insight, a Tesla ouve uma sirene de polícia e imediatamente sai da frente. Sem hesitação, sem confusão, simplesmente funciona. Testado na Holanda, tráfego real, resposta real. No vídeo, eu exagerei um pouco, mas é exatamente esse tipo de recurso que mostra para onde as coisas estão indo. Sim, isso também é algo bom para se ter em mente quando você vê testes feitos por outras montadoras ou empresas de táxi robô. Normalmente, é só isso mesmo. Testes. Estes são clientes reais testando o sistema deles na vida real. Uma diferença enorme. Sim, e o Kiss também compartilhou. Primeira vez da minha mãe, com Full Self-Driving supervisionado, sem cortes ou edição. Acabei de deixar minha mãe de 70 anos fazer um trajeto completo com o Full Self-Driving, de casa até o Supercharger, e vi algo mudar em tempo real. No começo, ela ficou um pouco hesitante, mas se acostumou super rápido. Eu realmente não esperava por isso. No final do trajeto, ela não estava apenas relaxada, ela estava impressionada, rindo, apontando coisas, falando sobre como isso poderia mudar a forma de dirigir para pessoas da idade dela. Esse é o momento subestimado pelas pessoas. Não envolve especificações técnicas ou casos extremos. É sobre o que acontece quando alguém que não cresceu com essa tecnologia a experimenta pela primeira vez e simplesmente funciona. Bem-vinda ao futuro, mãe! Sim, acho que a maioria subestima a demanda que isso vai gerar quando as pessoas perceberem que esse software existe. Não consigo ver como a Tesla não deveria receber mais demanda por seus carros quando a direção totalmente autônoma supervisionada for lançada em todos os 27 países da UE dentro de alguns meses. Vamos acompanhar a Holanda e ver como isso evolui.
Min compartilhou essa patente da Tesla e fez um artigo inteiro sobre como a Tesla resolveu o maior pesadelo da indústria automotiva com líquidos refrigerantes caros usando a arquitetura modular. Muito legal. As principais inovações incluem módulos eletrônicos empilháveis usando fixadores removíveis, almofadas de dissipação térmica, um interpositor metálico protetor com recortes para resfriamento direto, conector de líquido SnapFit com recursos de segurança deslocados e conectores elétricos autoalinháveis para permitir trocas simples em campo. A arquitetura melhora a confiabilidade, reduz custos e facilita a manutenção, além de oferecer empilhamento escalável para altas demandas de energia em hardware IA, 5 Cybercab, táxis robô e robôs Optimus, permitindo expansão modular sem a necessidade de redesigns completos. Muito, muito legal. E Elon respondeu a esse post de Hans, que compartilhou o valor que disparou novamente, já que o projeto do trem-bala da Califórnia agora está estimado em 126 bilhões. Como ele escreveu, se você desse 126 bilhões de dólares para subsidiar voos gratuitos entre Los Angeles e São Francisco. No nível atual de demanda, você poderia financiar aproximadamente de 150 a 200 anos de viagens antes que o dinheiro acabasse. Mas Helen também respondeu: a Boring Company. A empresa poderia construir um túnel de alta velocidade do centro de São Francisco até o centro de Los Angeles por menos de 5% desse custo. E seria uma maravilha tecnológica que superaria qualquer trem de alta velocidade na Terra. Cara, espero que a Boring Company consiga um trabalho como esse em breve para mostrar ao mundo o que é possível. E a versão 14.3 do Full Self Driving já está recebendo algumas atualizações, como Sawyer compartilhou. A versão 14.3, do Full Self Driving, acabou de começar a ser lançada. Depois ele compartilhou seu primeiro teste ao volante, que parecia mais refinada em relação a 14.3 e, na minha opinião, pronta para lançamento amplo. Ainda me surpreende o quanto a versão 14.3 reage mais rápido às coisas. Se um carro sai de uma vaga de estacionamento enquanto você passa, o Full Self Driving pisa no freio antes mesmo de você perceber o que está acontecendo. Os 20% de tempo de reação mais rápido são definitivamente perceptíveis. Muito bom. E a New Nation entrevistou a primeira pessoa não verbal da Neuralink. Aqui está um trecho da entrevista. Brad Smith recebeu o diagnóstico de ELA aos 37 anos. Falar devagar ficou cada vez mais difícil para ele, até que se tornou totalmente não verbal. Porém, há quase um ano, ele foi a terceira pessoa no mundo a receber implantes da Neuralink. Então, como sua vida melhorou desde então? A melhora foi transformadora. Com o implante da Neuralink, controlo o cursor e digito só com meus pensamentos. Muito mais rápido e confiável do que o rastreamento ocular jamais foi. Em poucas semanas, o cursor ficou mais estável e minha velocidade de digitação melhorou drasticamente. Agora consigo editar vídeos e podcasts inteiros em um MacBook, jogar Mario Kart com meus filhos e vencê-los. Viajar de carro, ver a queima de fogos ao ar livre e ter uma vida mais independente e ativa. Sinto que recuperei boa parte da minha autonomia. Minha qualidade de vida, esperança e capacidade de contribuir cresceram muito. É incrível que isso seja possível. Devolver a fala para alguém que não podia mais falar. E isso é só o começo do que a Neuralink vai ajudar as pessoas a conquistar. Apesar do Model Y da Tesla ter dominado o mercado de veículos elétricos na Alemanha em março, isso não compensou o início lento nos 2 primeiros meses do ano no país. Como o Skoda Elroq ficou em primeiro lugar como o veículo elétrico mais vendido no país, mas o Model Iris ficou em segundo. Nada mal. E a Tesla está lançando sua nova grande atualização de software da primavera. Muitos recursos são específicos de hardware, mas aqui estão algumas das novas atualizações que podemos esperar. Novo app de direção autônoma, assinatura fácil, ativação e estatísticas, luz de alerta para ponto cego, luz vermelha quando ocupado e ativação por voz do Grok. Espero que isso também chegue ao mercado europeu em breve. Também gostaria de lembretes por localização, como ser avisado para pegar leite perto de casa. Atualização do modo pet, com escolha de ícone, cachorro, gato ou ouriço,
visualização melhor do carro, novo cenário de parque, gráficos e sons aprimorados, estados de som otimizados para streaming, mais viagens, acompanhamento das estatísticas de energia em várias viagens, atualizações automáticas noturnas, download e instalação automáticos ao estacionar, melhorias nos mapas, visualização de chuva e neve aprimorada e dados da última hora. Dashcam, agora as imagens recentes ficam disponíveis por até 24 horas e podem ser salvas permanentemente. Mais detalhes. Deslize para adicionar músicas à fila no Apple Music e Spotify. Passageiro traseiro pode ver ou interagir com o mapa. E depois, também tivemos uma demonstração do Grok com aquele lembrete de localização. Ei, Grok, lembre-me de comprar ração para cachorro quando eu estiver perto de casa. Certo. Vou lembrar você de comprar ração para cachorro quando estiver perto de casa. Obrigado. Uma eternidade depois. Não esqueça de comprar ração para cachorro. Ah, obrigado por me lembrar. De nada. Legal! Todos sabem que o Cybercab será produzido em poucas semanas, mas muitos estão subestimando, como o Alex comentou. Neste momento, o mercado se recusa a acreditar que os táxis robôs serão implantados em grande escala. Mas é exatamente isso que vai acontecer em 2026 e vai pegar todo mundo de surpresa. Assim que o mercado perceber que subestimou a capacidade da Tesla de escalar e implantar táxis robôs e fazê-los operar de forma totalmente autônoma, o preço das ações pode dobrar ou triplicar em 1 ou 2 trimestres. Não venha me dizer depois que eu não te avisei. Não é um conselho financeiro, mas é isso aí. E se você quiser saber alguns dos segredos de por que o cybertáxi da Tesla vai dominar completamente e ninguém no planeta tem nada parecido, dá uma olhada no meu vídeo de sexta-feira. Porque tudo isso está acontecendo agora. E a Tesla também compartilhou esse vídeo e escreveu: A Era de Ouro. Sim, de fato. NX Freeze compartilhou. Grok 4.20 acabou de conquistar o primeiro lugar no mundo em medicina e saúde na Text Arena. Grok já está salvando vidas ao identificar condições críticas que médicos humanos deixam passar. Já houve muitos casos reais em que Grok salvou vidas. Grok está oficialmente superando todos os outros modelos no ranking, ultrapassando completamente Cloud Opus 4.6 e Gemini 3.1 Pro e todos os outros concorrentes. Isso é enorme. A área da saúde é um dos campos mais importantes onde a humanidade precisa de ajuda. E agora a Grok faz isso melhor. Impressionante que esse sistema nem existia há cerca de 3 anos. E a BYD viu um grande incêndio acontecer em sua fábrica em Shenzhen. A BYD disse que não houve vítimas e que o incêndio ocorreu durante a construção de isolamento do lado de fora da fábrica. Agora, isso é realmente muito azar. E enquanto a Tesla está lançando a direção totalmente autônoma supervisionada em escala global, bem, as grandes marcas alemãs de carros premium estão recuando, como escreveu Erixis. A Mercedes e a BMW estão engavetando seus sistemas de nível 3 alto custo, casos de uso extremamente limitados e quase nenhuma demanda. Os sistemas deles são rígidos, sem aprendizado de máquina real, com rede neural como o Full Self-Driving da Tesla. Por isso ambos agora passam para um nível 2 mais avançado. Hora de finalmente permitir o Full Self-Driving supervisionado da Tesla, em vez de apenas esperar pelo nível 3. Sim, impressionante que algumas pessoas, ou até mesmo analistas, achavam que alguém como a Mercedes estava à frente da Tesla porque tinha um sistema de nível 3. Impressionante como eles realmente entendiam pouco sobre a tecnologia por trás disso. No próximo ano, a Tesla passa a exibir anúncios feitos por usuários no YouTube. Um anúncio incrível do Powerwall criado por Ryan. Adoro essa ideia. Proprietários reais, experiências reais. Espero ver mais, principalmente com experiências com Full Self-Driving. Sim, muitos criadores de conteúdo estão basicamente fazendo publicidade gratuita para a Tesla. Seria burrice não aproveitar o conteúdo sempre excelente de alguém como o Ryan. E o design do chip IA5 da Tesla já está definido, como Elon relatou.
Parabéns à equipe de design de chips de IA da Tesla por finalizar o IA 5IA, 6 Dojo, 3 e outros chips empolgantes em desenvolvimento. Isso é um marco importante. Isso significa que o design está finalizado e pronto para a fabricação. Então, provavelmente podemos esperar que um chip protótipo volte da fábrica para testes e validação no final de 2026 e que a produção aumente em meados de 2027. Mas Elon também agradeceu a Taiwan Semiconductor e a Samsung pelo apoio para levar esse chip à produção. Ele será um dos chips de IA mais produzidos de todos os tempos. E Elon também escreveu que um único chip IA 5 tem 5 vezes a capacidade útil de computação em comparação com um sistema duplo no chip IA 4. E de acordo com Elon, o IA 5 vai entregar desempenho comparável ou até melhor do que o chip principal da Nvidia, com desempenho 10 vezes melhor por dólar e eficiência energética significativamente maior, levando a um custo operacional 5 vezes menor em algumas análises. Então, novamente, todo mundo está comprando esses chips muito mais caros da Nvidia e vai custar 5 vezes mais para eles operarem esses chips. Mas a Tesla terá um desempenho 10 vezes melhor, já que o chip da Nvidia é um chip de uso geral para todos e para tudo. Mas o da Tesla é especializado apenas para o software deles. Então, mesmo só o chip em si, o custo, a eficiência e o desempenho, a Tesla é melhor do que qualquer outro concorrente no mercado. Mas quando perguntaram se isso vai para o carro ou para o robô, Elon respondeu: Optimus e nosso cluster de supercomputadores. O IA 4 é suficiente para alcançar uma segurança melhor do que a humana para a direção totalmente autônoma. Talvez tudo isso explique por que as ações da Tesla dispararam de repente durante a semana. Mas, independentemente de tudo, isso é muito empolgante para o futuro da Tesla. Antes de finalizarmos com diversão, agradeço rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meus novos membros do YouTube, Kerinka, Tommy Tier e Grace Civias. Muito obrigado por todo o apoio. Eu faço tudo isso sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado. E vamos terminar com um pouco de diversão. Com todas as conversas sobre a direção totalmente autônoma da Tesla no momento, achei que seria divertido dar uma olhada na concorrência chinesa e em todos os seus lidars. Eles precisam de mais inteligência para ter sucesso, mas é só para isso que temos tempo neste novo programa. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir antes de sair. Muito obrigado. Isso realmente ajuda muito o vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações para não perder os próximos vídeos como este, ajudando o canal a crescer e divulgar a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. Se já é inscrito, obrigado pelo apoio. Caso queira ajudar ainda mais, por apenas $1 você pode se tornar apoiador do canal. Para receber um agradecimento especial e ganhar alguns benefícios extras, como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X, onde posto praticamente todas as notícias assim que saem e muito mais. Confira também a loja para adquirir produtos e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou apoiador. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode ser produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas em bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.